Bom, vamos lá. Muito boa noite. Essa é a quarta live da série de aquecimento de lives para a imersão do dia 2 e dia 3 de dezembro, que vai entregar, compartilhar muito conteúdo e um passo a passo, toda uma experiência de aplicação para a gestão integrada de pisos de concreto, com o objetivo de qualificar, de capacitar novos gestores de pisos de concreto. Na live de ontem, como sempre, eu faço uma recapitulação do que foi falado, né? Então, a gente tratou sobre as áreas de atuação do especialista em gestão de piso de concreto em si. A gente falou sobre o impacto, né, de um gestor de piso de concreto para qualquer obra, tratando de vários perfis de obra, inclusive modelos de remuneração, né, de como que um gestor de piso de concreto pode de fato ganhar dinheiro e ser remunerado por essa habilidade, por essa especialidade. Falamos sobre o processo construtivo em todas as etapas e fases onde um gestor de piso de concreto pode estar atuando e ter retorno financeiro em cima de cada uma das etapas ou trabalhando num projeto como um todo. E sobre a experiência, né, a validação de tudo isso que eu venho apresentando para você durante essas lives e de todo o conteúdo que vai ser entregue na imersão. Falei sobre a experiência e a validação em campo, né, ao longo de toda a minha trajetória no segmento, minha trajetória com piso com mais de 25 anos, de piso de concreto, né, focado mais nos últimos 15 anos, e de todas as validações realizadas aí em centenas de obras, de norte a sul do país, em milhões de metros quadrados executados, pensando obviamente na abrangência de todas as etapas e da função, né, da atividade de um gestor de piso de concreto em cada uma delas. Hoje, a live de hoje eu vou trazer, falar um pouco mais sobre os benefícios, né, o resultado que pode ser esperado por um gestor de piso de concreto e todos esses benefícios que podem ser agregados, né, no dia a dia e como retorno para um gestor de piso de concreto. Então a gente vai falar um pouco hoje sobre a abrangência, a liberdade, né, que é possível com esse tipo de atividade. Vamos falar sobre retorno financeiro um pouco mais detalhadamente. A gente vai falar sobre o status, nível de autoridade de um gestor de piso de concreto. Já pincelei alguma coisa ontem sobre isso, mas hoje eu vou me aprofundar um pouco mais. O risco minimizado que você corre como gestor de piso de concreto, vou te explicar por quê. E a acessibilidade, né, a barreira de entrada para você se tornar um gestor de piso de concreto. Então vamos lá. Falando um pouco mais sobre a abrangência, eu fiz uma pequena introdução ontem, então eu enxergo a especialidade de um gestor de piso de concreto e o conceito de gestão de piso de concreto universal. O concreto ele já tem uma linguagem universal, obviamente tem algumas características peculiares de matéria-prima dependendo da região, dependendo do país. Por outro lado, a formulação, né, o conceito de mistura dos componentes e o aglomerante, né, no caso o cimento Portland, que é o mais utilizado hoje no mundo, em larga escala e é presente em qualquer lugar do mundo, guardadas as devidas alterações, né, principalmente aqui no Brasil, né, as classificações do cimento, mas todos eles, cimento Portland derivado de um cimento CP1 e dependendo do tipo de adição ele pode ser reclassificado. A gente encontra muito mais isso no Brasil. Fora do Brasil ainda se utiliza muito o cimento CP1, que é o cimento de base clinker puro, né, enfim. Mas isso é uma coisa que a gente precisaria se aprofundar muito mais para poder exemplificar. Então, assim, como a gente está baseado no concreto, o concreto é universal, a linguagem de execução de piso de concreto também é universal. A gente utiliza técnicas que já são muito bem difundidas nos Estados Unidos, na Europa. E pelo fato daqui no Brasil a gente ter essa diversidade de traços de concreto e características de matéria-primas diversas no país, um pouco diferente, né, do resto do mundo, você acaba tendo que lidar com tudo isso durante sua trajetória como gestor de piso de concreto. Foi assim que aconteceu comigo. Então isso te desenvolve habilidades a mais, diferenciais, que te possibilitam você estar atuando em qualquer lugar,
do Brasil ou fora do Brasil, porque você vai saber lidar muito bem com isso. Como eu comentei, até falando sobre a lapidação durante essas lives, né, que foi um conceito que eu ajudei a difundir e trazer aqui para o Brasil. Quando é o inverso é mais complexo, né? Então, se você pega, por exemplo, uma realidade europeia de concreto e esse profissional vem para o Brasil, ele acaba se deparando com situações que ele não teve experiência. E no caso da gente aqui é o contrário, né? Como você acaba lidando com essas diferenças de matéria-prima e de formulações de concreto, dependendo da região, dependendo do tipo de cimento que é utilizado, isso te dá uma bagagem muito mais robusta para poder lidar com situações fora aqui do Brasil. E quando a gente fala em fora e linguagem universal, então isso já conota que, obviamente, você pode estar atuando e aplicando essa sua habilidade de gestor de piso de concreto aonde você quiser, literalmente. É só você entender a matéria-prima e o processo do concreto local, onde você vai atuar como gestor de piso de concreto, e a partir daí você vai perceber que assim é muito similar com algum tipo de ajuste, mas a gente utiliza técnicas de execução de piso de concreto já milenares, né? Eu tive a oportunidade de alguns anos atrás visitar a Itália e eu fiz questão de visitar além do Panteão de Roma, né, por conta daquela construção estar ali há mais de 2000 anos e ter toda essa a questão do concreto envolvida. Eu quis visitar a antiga Via Ápia, que é a estrada mais antiga ainda, né, existente, que foi construída ali na era de Cristo ainda, né, um pouco, iniciou um pouquinho antes, terminou um pouquinho depois. Eu não lembro exatamente a cronologia, que faz um tempinho que eu não vejo isso, mas eu fui, enfim, até essa estrada para entender como que ela era, uma estrada de mais de 600 quilômetros que liga ali Roma até a saída para o mar que ligava a Grécia antiga naquela época. Então, o conceito construtivo daquela estrada, se você for pesquisar, ele já é bastante semelhante ao que a gente usa ainda hoje, né? A utilização de rachãozinho de pó de pedra para você fazer uma camada mais espessa e uma estabilização, e depois você vem com a aplicação do concreto. Naquela época utilizavam muitas pedras grandes com argamassa, mas já era um conceito bem similar ao que a gente utiliza hoje. Então, com tudo isso fica aí, né, eu chamo a atenção no caso para a abrangência da atuação de um gestor de piso de concreto devido a todas essas particularidades que eu venho apresentando aqui. Quando eu falo em liberdade, a gente vai falar sobre autonomia na sua própria agenda e também autonomia no agendamento dos projetos, no agendamento dos cronogramas de obra, porque quando parte do seu planejamento, você acaba detendo a autoridade de cronograma de obra, pelo menos para o item concreto dentro daquela obra. E como eu já expliquei durante essas lives, o concreto ele é um gargalo para qualquer obra, porque você acaba tendo que utilizar o piso, né? Seja num momento onde você ainda está ali com um solo compactado, ou você tem ali um trabalho ainda de base para ser feito antes de receber esse piso, ou após a aplicação desse piso, as outras frentes, né, de obra, elas precisam transitar dentro da obra, e obviamente o piso é um gargalo. Então, quando você detém o cronograma de um gargalo de obra, você realmente tem autoridade sobre isso. Então isso é bastante interessante, porque vai te dar a liberdade de você pensar como um todo em tudo que envolve essa obra e o nível de gargalo que esse piso tem, para você determinar um cronograma de implantação desse piso que favoreça tanto a obra quanto você, como especialista aí que está coordenando esse trabalho. E autonomia sobre a própria agenda, obviamente, porque se você trabalhar como autônomo ou prestador de serviço para arquiteturas, construtoras, engenharias e etc., você vai poder, obviamente, estar planejando a sua própria agenda. A não ser que você trabalhe dentro de uma desses perfis de empresa, num regime PJ ou CLT, que você tem que cumprir um horário. Aí isso muda, mas o que é realmente interessante nesse processo todo e nessa habilidade de gestão de piso de concreto é você explorar, na medida do possível, essa sua liberdade, para que você, inclusive,
consiga fazer obra em vários lugares, porque o conceito é que você desenvolva parcerias e você vai trabalhar sempre com a estrutura do seu parceiro, fazendo a integração de todos esses players para poder entregar o resultado final para um cliente. Então, a locomoção, por exemplo, se você mora em São Paulo, para você fazer uma obra no norte, no nordeste ou no sul, como eu já fiz em vários lugares, é muito mais simples do que se você fosse uma empresa de execução de piso, por exemplo. Uma concreteira nem se fala, né, por conta da operação de concreto muito mais complexa. Você não consegue simplesmente sair de São Paulo e prestar serviço em outros lugares, porque a questão de mobilização, custo de mobilização, alocação de equipe em outro estado, em outra cidade, isso começa a comprometer nível de custo também. No seu caso não, como é só você, né, principalmente dependendo do volume de obra que você toca, e mesmo que isso aumente, você vai ter uma estrutura de gestão de piso de concreto junto com você, e assim, com muito pouca gente você consegue fazer muita coisa e você consegue trabalhar sozinho durante um bom tempo, ou pelo menos até um determinado nível de projetos, ou até um determinado volume de projetos que você mesmo, com essa autonomia, essa liberdade de agenda, de planejamento, você pode determinar. Então isso acaba te ajudando a você não ter fronteiras para executar esse trabalho, né? Então é muito tranquilo você sair, você coloca dentro dessa sua proposta o custo de transporte, uma passagem aérea que seja, uma hospedagem no local onde você vai ter a obra. Você vai predeterminar o quantos dias ou quantas horas você vai precisar demandar do seu tempo para poder executar esse projeto, e uma boa parte dele você consegue hoje com a tecnologia que a gente tem, fazer reuniões à distância, você fazer todo esse planejamento à distância, você estar em loco no caso de uma assessoria ou de um pacote fechado que você venha fazer, conforme eu expliquei ontem, né, os níveis de remuneração. Você pode estar, na verdade, tendo esse custo exatamente quando tem necessidade de você estar ali, quando a operação está acontecendo. Até que isso aconteça, você tem como fazer todo esse trabalho à distância, né, utilizando da tecnologia que a gente tem, dos recursos que a gente tem disponíveis hoje. Isso facilita bastante, né, e o cliente ele já enxerga isso com bons olhos, porque pós-pandemia todo mundo teve essa adaptação de trabalho como em home office. Então é muito tranquilo, né? Tirando a questão de compatibilização de projetos dentro da obra, uma reunião mais específica com quem atua ali na obra, o restante, planejamento de compra, de fornecedor, de entrega de material e até algumas reuniões técnicas de alinhamento, você pode sim utilizar aí de videoconferências, de calls, para você realmente fazer esse trabalho à distância sem ter que estar presente lá, né? Então funciona muito bem, já pratiquei muito isso e é muito tranquilo de se fazer. Quando a gente vai pensar em retorno financeiro, né, o potencial de remuneração ele é alto. Obviamente vai depender do seu apetite, do volume de projetos que você vai pegar. Mas eu dei um exemplo ontem de uma obra de 1.000 metros quadrados. E se a gente pegar essa referência de obra de 1.000 metros quadrados, por exemplo, novamente aqui, vamos pensar que para você fazer o planejamento dessa obra, você vai levar em torno aí de uns 2 dias se organizando para fazer a parte de cotação de material, parte de planejamento de cronograma de obra, alguns alinhamentos com possíveis players que vão participar disso, uma reunião com uma concreteira, uma reunião com o executor de piso, uma reunião com o laboratório de controle tecnológico, sendo ela presencial ou online, enfim, você vai demandar aí, vamos chutar aí em torno de 2 dias para você fazer essa parte de planejamento. E um piso desse ele pode acontecer dependendo da estrutura da empresa de execução e da estrutura de atendimento de uma concreteira, ele pode acontecer num único dia, por exemplo. Ou você vai fazer toda a parte de preparação e armação antes, e você vai o lançamento do concreto em si ele pode acontecer em um dia. Dependendo do nível de exigência técnica, eu não recomendo que faça dessa forma, até porque não tem necessidade de correr, haja vista que é uma operação rápida. Então você pode estar segmentando um piso desse em 2 ou 3 etapas. Normalmente os executores e os concreteiros não gostam muito, porque você diminui o volume e isso pode impactar em custo, mas a partir do momento que você entende isso, você tem um parceiro correndo com você, você pode ajustar e pagar um pouco mais a ele para compensar isso, para que você não tenha que correr tanto, porque para você executar 1.000 metros quadrados de piso num dia, principalmente quando você tem algum apelo estético de acabamento, você precisa ter uma empresa, um parceiro aí, principalmente de execução,
bastante robusto a nível de equipamento e de pessoal, porque a hora que começa a entrar o acabamento do piso, isso pode agravar bastante a nível de tempo, né? Então, se o seu parceiro não mandar uma equipe que dê conta do recado e não tiver uma quantidade de equipamentos que faça jus a essa metragem que tem que ser executada, isso pode ser um tiro no pé, né? E normalmente você não vai ter isso à sua disposição para obras desse perfil, né? E se tiver, talvez encareça um pouco, enfim, são questões para lidar no dia a dia, mas experiências que eu já tive me ajudam a pensar sempre que eu posso diminuir essas áreas para que eu tenha um controle maior e para que a empresa também não precise correr tanto, porque a gente ainda tem a questão do concreto, a gente pode ter aceleração de pega, retardo de pega, a gente pode ter problema de atendimento da concreteira. A concreteira também tem que estar muito bem preparada com um número de caminhões na linha para poder te atender dentro daquele prazo. Muitas vezes pode impactar, dependendo do local que está sendo feita essa obra, com a vizinhança. Então, depois de 10 horas da noite, você entrar com máquina de acabamento no piso, também pode ser um tiro no pé, pode ser algo complexo. Você pode ter reclamação da vizinhança, da polícia na obra, e você às vezes faz um planejamento todo minucioso, e por esse detalhe, né, de querer de repente correr um pouco mais com a obra, você acaba literalmente perdendo a mão e tendo problemas sérios com isso. Então, assim, tudo obviamente tem que ser pensado, e é justamente isso que a gente vai estar tratando na imersão, toda essa experiência, esses detalhes, para que você realmente tenha êxito lá no final e você tenha o controle da melhor forma possível disso tudo, obviamente dentro de uma exigência também de prazo do cliente, da própria obra e etc. Então, assim, o retorno financeiro ele realmente pode ser bastante interessante. O nível de consultoria, assessoria ou de pacote fechado, todos eles você vai ter um nível de retorno interessante perto da metragem que você vai fazer, porque, voltando ao exemplo da obra de 1.000 metros quadrados, você vai ter 2 dias de planejamento e de repente que você acompanha 2, 3 dias de execução. Então vamos exagerar aí que uma obra dessa vai te tomar aí não um tempo full time, mas que você vai ter que ter atenção numa obra dessa pelo menos durante uma semana. Então, se você fizer um planejamento de tocar 4 obras dessa por mês e você pensa só a nível de consultoria, partindo aí de um valor de R$ 5 por metro quadrado, nós estamos falando de 5K por projeto, 4 projetos por mês em média. Consultoria dizer o que tem que ser feito, então você não vai ter nenhum envolvimento operacional com a obra, então só vai te tomar menos tempo. Provavelmente você vai trabalhar 2, 3 dias nessa obra e não uma semana. Quando eu falo em uma semana, eu já estou falando a nível de assessoria, que você vai ter que estar presente ali na obra e tudo mais. Então, quando você pensa nisso, em assessoria, a gente já está falando em R$ 10 por metro quadrado. Então, são 10K por cada obra dessa. Se você faz 4 obras por mês, se você tem uma agenda, né, organizada nesse sentido, nós estamos falando em 40K de retorno, sem você envolver nada de mão de obra, só o seu trabalho sendo desenvolvido aí. Adriano, tudo bem, mas para você conseguir uma agenda dessa encaixada leva tempo. Concordo com você, mas se você fizer um projeto desse por mês, você já é um retorno de 10 mil. Se você conseguir encaixar 2 projetos desses por mês, você vai demandar aí 2 semanas do seu tempo e vai ficar 2 semanas livre para fazer uma outra atividade, e você tem aí pelo menos um potencial de ganho de 20 mil. Se você tem que se envolver mais com a questão de entrega de matéria-prima, responsabilidade sobre esse material, você também vai ter um ganho maior, porque você vai ter que embutir um risco em relação à administração dessa matéria-prima, e se você trabalhar muito bem nisso e você não precisar usar essa gordura que você está prevendo ali, porque é necessário fazer isso, possivelmente um projeto desse de 1.000 metros quadrados pode te dar aí os 20K, 25K de retorno com um projeto só desse, né? Então realmente o potencial de retorno ele é bem interessante, e pode ter certeza nisso que eu estou falando. No final, se o cliente tiver uma cabeça aberta e souber entender esse trabalho que está sendo desenvolvido, ele vai ver que você, como gestor de piso de concreto, se paga dentro do processo, e vale a pena ele ter você em todas as obras que ele for fazer, né, principalmente as que têm maior exigência técnica ou estética, porque realmente vai fazer a diferença e você vai ajudar o cliente a economizar. Se você não conseguir extrair 100% desse seu ganho do próprio projeto ali em si, com certeza o pós desse projeto a nível de manutenção, garantia, etc., que o seu contratante vai ter que ter ou dar para um cliente final, ou o cliente final a nível de operação, ele vai ter que se responsabilizar por manutenções, ele vai entender que realmente vale muito a pena, né? Falando um pouco agora sobre a questão do status, né? Então você imagina, se você tem
autonomia para desenvolver tudo isso, se você pode gerar economia, se você pode melhorar a qualidade da obra, se você pode dar mais segurança para o cliente, se você pode dar mais segurança, a garantia que o seu contratante vai dar para o cliente final ou diretamente para o cliente final. Quer dizer, isso vai te dar, obviamente, uma autoridade natural, porque você está garantindo uma série de questões aí dentro desse processo que te tornam uma referência dentro do projeto. E em relação aos players, também os parceiros que vão participar com você, a concreteira, o executor, o laboratório de controle tecnológico, os fornecedores de adições, de aditivos, todos eles ganham dentro desse processo, porque você é uma referência para todo mundo, você vai estar trabalhando em prol para que todos eles tenham ganhos interessantes dentro da obra. É aquela política que eu já comentei do ganha-ganha. Então, a política do ganha-ganha, o seu fornecedor ganha, o seu parceiro ganha, você ganha, o cliente final ganha, a operação que vai rodar em cima desse piso depois ganha. Só que a gente precisa, obviamente, trabalhar a cabeça do mercado para que ela expanda a consciência em relação a tudo isso que eu estou apresentando, para poder enxergar e aprender a fazer conta, porque pasmem, normalmente isso não é feito, né? Então, se continuar naquela cultura de contratação para olhar lá só o mais barato, é o preço, a gente vai continuar presenciando problemas seríssimos em relação a isso diariamente. Só que depois ninguém coloca na conta o custo de recuperação disso, como eu falei para você, que pode partir de 30, 40, 50, e dependendo do nível de exigência do cliente final. Eu já vi em obras aí de 5, 6 mil metros clientes que me chamaram para poder ajudar a resolver o problema, gastando mais de R$ 1 milhão de reais para poder recuperar uma obra dessa. Então, quer dizer, olha o tamanho do prejuízo, porque era um piso com uma exigência muito alta e com prazos de obra curto, e aí quando você parte para uma solução de recapeamento com revestimento cimentício de alto desempenho, esse processo é caríssimo, muitas vezes ele vai custar o mesmo preço do que custaria para fazer o piso todo, então você vai pagar duas vezes para ter uma solução. Então esse processo ele pode sair muito caro e é um processo bastante doloroso no bolso de quem é o responsável por esse piso, né? Então, com tudo isso, com certeza o seu status, sua autoridade aí como facilitador, como especialista dentro desse processo, ela vai ser consolidada à medida que você vai entregando esses projetos. Quando eu falo de risco minimizado, de risco mitigado, é porque você vai ter um gerenciamento de risco eficiente, porque esse risco ele literalmente não está na sua mão. Obviamente, se você fizer a lição de casa certa, não meter o pé pelas mãos, não querer reinventar a roda e colocar em prática aquilo que a gente vai estar compartilhando durante a imersão e no suporte pós essa imersão no ano que vem. Fazendo a lição de casa certinha, com seriedade, comprometimento, sem querer inventar nada, o risco eu posso dizer que é zero. Por quê? O risco direto quem já vai correr é a própria concreteira que já assumiu o risco da operação dela, é o executor que assume o risco da operação dela, é o controle tecnológico, o laboratório que assume o risco da operação, são os fornecedores de adições, aditivos e etc. que vão assumir o risco de cada um com o seu respectivo produto dentro dessa obra. Então todos eles têm um risco envolvido com o próprio fornecimento, seja ele de produto ou de serviço dentro desse processo. Então você vai trabalhar, obviamente, administrando e gerenciando o risco dele e ajudando para que ele minimize, mitigue o risco dele também dentro desse processo. Então você vai ser um facilitador e você vai trabalhar em prol da redução do risco dos seus próprios parceiros e fornecedores. E o risco financeiro, na verdade, ele está na mão do seu cliente, porque se você está administrando todo esse processo falando em faturamento direto e você vai pegar uma fatia desse bolo lá no final, então você está administrando todo esse passivo financeiro que envolve essa obra na mão do seu cliente. Então você também está ali como facilitador para ajudar ele a gastar melhor, para ajudar ele a fazer economia onde é possível. E você vai ligar os seus parceiros, né, os seus fornecedores de serviço e de material junto com o seu cliente, vai fazer essa ponte para que todos recebam e você vai fazer a administração, mas esse risco de pagamento ele está implícito do seu cliente. Ah, Adriano, mas
E se não fosse desse jeito? Na verdade, sempre é assim, porque se o teu cliente ele vai te contratar ou não, ele vai ter que pagar por essa obra. E muitas vezes, quando ele faz esse caminho direto com o executor, com a concreteira e não tem essa habilidade desenvolvida, não tem ninguém no time dele com esse conhecimento, ele vai acabar, na grande maioria das vezes, gastando mal esse dinheiro dele. Então, se você está ali ajudando ele a gastar melhor esse dinheiro dele e dando algumas garantias que ele não teria, quer dizer, você também está exercendo uma função de redução de risco para ele. Só que financeiramente você está administrando na mão do seu cliente e tecnicamente na mão dos seus parceiros e fornecedores. Né? Então não tem um risco direto seu ali dentro desse processo. Obviamente, a não ser que você invente algo que esteja fora desse controle todo que foi desenvolvido, dessa metodologia que vai ser entregue, e aí você vai assumir riscos por inovação ou por fazer algo que não estava dentro de uma metodologia validada, de uma experiência que já foi vivenciada e validada em obra, né? E vai te dar todo esse respaldo técnico. E no final, quando a gente fala em acessibilidade, dessas oportunidades e de atuar como esse profissional. Porque assim, não exige uma experiência prévia, porque na verdade a gente está falando de uma habilidade que nova, né, que eu estou apresentando para você, e uma habilidade assim dentro de um conceito, de um contexto que eu criei e apliquei primeiro para depois estar dividindo com você. Então isso não existe no mercado, e se existe, não dessa forma que eu estou passando. Como eu te falei, eu conheço pouquíssima gente que faz esse nível de atuação no mercado, né, que tem condições de ter parcialmente aquilo que eu venho apresentando para você nas próprias obras, né? E o investimento inicial também para você se tornar um gestor de pisos de concreto, ele é mínimo, né? Ele é basicamente, você teria o investimento na imersão e esse suporte todo que você vai ter depois dessa imersão, e inclusive o bônus que eu estou dando para quem entrar na imersão de dividir a quatro mãos uma consultoria, uma primeira consultoria ou uma consultoria durante qualquer obra num período de um ano, é uma garantia que eu estou te dando de trabalhar junto com você para que você realmente tenha o retorno do investimento na imersão. E assim, se a gente está falando de um projeto só de consultoria, de um piso de 1.000 metros quadrados na faixa de R$ 5.000, que você já pagou e aí sobrou dinheiro, né, no seu bolso só com um desse projeto. Então, quer dizer, o retorno também do investimento na imersão ele é garantido, e eu estou te dando essa garantia porque eu vou estar junto com você. E ainda, se passar esse período de um ano você não conseguir fechar um projeto, não acontecer nada, eu ainda me comprometo em devolver esse investimento que você fez na imersão, porque o objetivo não é que você não tenha retorno, pelo contrário, eu quero que você tenha muito retorno para ajudar a propagar, né, esses resultados, para que a gente cresça essa comunidade. Então esse é o objetivo principal. Então o seu retorno também vai ser o meu retorno. Então, se você não tem uma exigência prévia, de experiência prévia, e você também não tem uma barreira de entrada financeira, né, então você tem baixíssima barreira de entrada. Você só precisa estar conectado com a metodologia certa, né, e ter esse suporte para que você consiga colocar isso em prática com segurança. E em relação à formação, eu já comentei ontem, na verdade, todo mundo que vai atuar dentro dessa obra já tem a sua formação. Então, o grande diferencial de você atuar como gestor é que você necessariamente não precisa ser um engenheiro formado ou um técnico formado na construção civil ou qualquer outro tipo de engenharia. Você simplesmente precisa ser muito bom com relacionamento com pessoas, com gestão, com planejamento, com organização, e entender tudo que envolve esse processo. Entender tudo que cada um desses parceiros e desses fornecedores precisa, entender o que o cliente final almeja, né, como expectativa, para que você consiga fazer com que tudo isso se converse, com que tudo isso se integre e funcione de fato, para que o resultado final seja bom para todo mundo. Então, assim, não é uma habilidade técnica específica, é uma habilidade de gestão. Se você já tem um conhecimento, uma vivência com gestão de projetos, né, com gerenciamento em algum nível, relacionamento com equipes, com pessoas, você também já tem um bom caminho andado aí. É só focar mais na questão da metodologia, do passo a passo e de como aplicar isso, pensando como um gestor de pisos de concreto, para poder agregar uma experiência que você já traga de gestão de pessoas, de gestão de equipes, de gerenciamento de projetos como um todo. Então, essa live ela vai ser um pouco mais curta. Eu queria passar, né, os benefícios que você pode ter como gestor de pisos de concreto.
E eu vou encerrando essa sequência de lives de aquecimento. Eu acho que durante essas 4 lives deu para ficar muito claro o potencial do que eu estou apresentando para você, de qual que é a intenção desse projeto, do propósito que tem por trás desse projeto, de tudo que está envolvendo esse projeto, comunidade GPC, projeto Experts da Construção e tudo isso que eu venho apresentando para você. Já aproveito aqui no encerramento dessa live para te fazer um convite. No domingo eu vou fazer uma live, não sei se eu vou gravar ao vivo, eu vou subir um vídeo gravado, mas eu vou colocar o link no grupo do WhatsApp. Então, se você ainda não está no grupo do WhatsApp, aqui na descrição do vídeo tem lá o link para você entrar para o grupo do WhatsApp da imersão, e também tem um link para você se afiliar a esse produto da imersão, porque se você indicar 2 pessoas ali, você acaba entrando sem custo dentro dessa imersão, e aí você acessando o link lá, você vai ter tudo isso muito bem explicado. E entra lá se você tem interesse no grupo de WhatsApp, porque a partir daqui eu vou manter essas informações, essas atualizações ali no grupo. Então eu vou subir esse link desse vídeo ou dessa live que eu vou fazer no domingo, onde eu vou explicar mais detalhadamente todo o cronograma da imersão e de todo o conteúdo que vai ser abordado na imersão, para que a gente possa entrar um pouquinho mais nisso, porque eu divulguei só o cronograma ali escrito, né, o conteúdo programático escrito no grupo, mas eu quero pegar item por item para poder explicar um pouquinho melhor o que vai, o nível de aprofundamento que nós vamos ter em cada um deles, para que você tenha segurança absoluta de que o que você vai aprender e o conteúdo que você vai ter acesso nessa imersão, possivelmente talvez se ficasse um ano buscando sozinho em outro lugar, você não conseguiria reunir, né? Então volto mais uma vez a falar, tem muita experiência, validação de campo envolvida nisso, e num conteúdo que foi totalmente testado, validado e está organizado para que ele seja passado da melhor forma possível. Então é isso, eu te agradeço pelo seu tempo mais uma vez, ter ficado até aqui. Se inscreve lá no grupo, né? Acessa o grupo, se cadastra lá no grupo do WhatsApp. Se você não viu todas as lives, sugiro que você veja as outras 3, porque eu organizei isso de uma forma que fique muito claro toda essa proposta que está sendo feita. Então faz aí, dá uma maratonada nessas lives para que você entenda bem e possa chegar aqui com uma consciência muito bem resolvida em relação ao que está sendo apresentado. E no domingo, você espera que eu vou estar me aprofundando sobre o conteúdo da imersão e dando informações de como que vai ser a semana que vem. Semana que vem eu estou negociando para trazer algumas novidades em relação a isso, possivelmente outros profissionais, para a gente poder tratar sobre o tema de gestão de pisos de concreto e o que envolve tudo isso. Mas aí eu vou estar divulgando a partir daqui, então, dentro lá do grupo, para quem estiver realmente interessado, estiver engajado ali com o grupo, para poder receber essas informações em primeira mão. Então é isso. Obrigado mais uma vez e a gente se vê por aí.